Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Estamos de volta com os nossos devocionais matinais, depois aí de 15 dias de férias. E o tema de hoje é Saia do barco. O texto, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Que disse: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Esse é um texto muito interessante, porque à primeira vista o que chama a atenção é a dúvida, o medo de Pedro, quando está andando sobre as águas e começa a afundar. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Tomar esse texto como uma lição de vida, como aprendizado e como orientações para decisões, tomadas de atitudes. O texto fala que os discípulos estavam no barco e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. De certa forma, mesmo açoitado, estavam em certa segurança, porque mesmo correndo o risco ali do barco naufragar, de entrar água no barco, era mais seguro aparentemente estar no barco do que naquele mar bravio cheio de ondas. E numa situação assim inusitada, Jesus começa a se aproximar deles de uma forma totalmente diferente do que eles esperavam. Ele não vem num barco, ele vem andando sobre as águas, sobre aquela tempestade, sobre aquele vento, sobre aquelas ondas bravias. E Pedro, ousadamente, aí contrariando os outros discípulos, ousa pedir para Jesus que o deixe também fazer aquela experiência, e Jesus assim o permite. E aí eu olho para Pedro, antes de ver a dúvida dele, eu vejo a ousadia, eu vejo a coragem. E é isso que eu queria falar para você hoje. Talvez você esteja num barco enfrentando dificuldades, passando por problemas, e falta a você a ousadia, falta a você a confiança de tentar uma experiência nova, de tentar dar um passo de fé, de acreditar no impossível, de acreditar no extraordinário. Nosso Deus é o Deus do extraordinário. Mas, veja bem, Pedro foi, mas sob a ordem de Jesus. Ele não foi sem Jesus o chamar, sem Jesus o permitir, ou seja, sem ter o respaldo de Jesus. E essa palavra que eu tenho para você: cautela. Não faça nada que não seja respaldado pelo Senhor. Mas se Ele realmente te der o respaldo, arrisque, vá, porque é melhor confiar em Deus do que enfrentar as situações sozinhos, do que enfrentar a tempestade sozinho, sem arriscar, sem ousar. Ouse,
Saia do barco. Experimente algo novo. Permita-se experimentar o extraordinário de Deus para você. Pretendo ainda amanhã continuar falando sobre esse texto, mas a palavra de Deus para você hoje é: saia do barco, ouse, experimente, dê um passo de fé, mas sobre orientação de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, mais uma vez eu oro pelos teus servos que estão ouvindo, assistindo esse devocional. E o meu pedido hoje é que o Senhor os oriente, os desperte, os motive, os desafie para ousar, para experimentar o teu extraordinário, para sair do barco em que estão vivendo, andando e aceitar o teu desafio, aceitar a tua orientação e experimentar o sobrenatural. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como sempre eu tenho pedido, mais uma vez eu peço, conto com você para que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Para isso, eu preciso que você vá lá, acesse o canal do YouTube, dê sua curtida, faça o seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe com no mínimo 10 amigos e peça para que eles façam o mesmo. Visualizem, dê a curtida, se inscreva e compartilhe com outros amigos. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.